Esta semana, mais uma vez, precisamos observar que mais irmãos dormiram no Senhor. Irmãos que dormiram, dos quais nós tomamos conhecimento, e também um bom número de irmãos que partiram para estar com o Senhor, descansando no Senhor, dos quais nós não temos conhecimento. Oramos para que o Senhor possa consolar, confortar todas as famílias. Ou seja, para nós que cremos no Senhor, a nossa morte, a morte dos irmãos é apenas um sono. Quando o Senhor voltar, Ele vai despertar todos do seu sono. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. E aqueles que dormiram no Senhor estão descansando dos seus labores. O labor é só para aqui na terra. Só quando estamos aqui na terra que nós trabalhamos, temos labores. Mas quem descansa, quem dormiu no Senhor, eu sempre uso essa expressão, dormiu no Senhor, quer dizer, estamos aplicando isso para os crentes, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi trabalhou muito, teve muitas guerras, trabalhou muito, preparou tudo para o templo, mas quando ele morreu, ele descansou. Tá? Vamos ler Atos 13, 36. Aqui fala, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Então ele descansou, adormeceu, descansou no Senhor, ou seja, a morte é um sono. Tá, Apocalipse 6, 11. Apocalipse 6, 11. Com relação àqueles que estavam debaixo do altar, o 6, 9 fala do quinto selo que foi aberto, e aqueles que estavam debaixo do altar, como foram mortos por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que sustentavam, são os mártires, as testemunhas do Senhor. Se a gente quiser incluir os que dormiram no Senhor, junto com esses, nós podemos. Então eles clamaram, no versículo 10, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós estamos esperando tempo demais. Queremos participar do seu juízo, para vocês julgar esse mundo terrível, pelo qual nós sofremos tanto. Daí versículo 11 fala, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousassem ainda por um pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Repousassem, ou seja, eles descansam no Senhor. E vamos concluir aqui com mais alguns versículos, Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Fala assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrer no Senhor é uma bem-aventurança. Morrer sem o Senhor, ó Senhor Jesus, é algo terrível. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho. Queridos irmãos, eu quero aproveitar este momento para pedir a você, se você tem algum ente querido que ainda não creu no Senhor, ore, jejue por ele, se ponha de joelhos, ore por ele. Porque uma vez que morremos fisicamente e o espírito dessas pessoas vão para o Hades, não tem mais o que fazer. Tem aqueles que rezam pelos mortos, não tem, porque creem no purgatório, talvez através de muitas rezas, etc., possam livrar a alma dessa pessoa do purgatório. Não tem isso, isso não é bíblico. O nosso destino na eternidade é aqui nesta terra. É por isso que queima em nós o fogo do Evangelho. É o amor pelas pessoas. Por que os comportadores dinâmicos saem para a rua? Por que nós fazemos rede de cuidados? É por causa do amor. Eu compartilhei numa das cestas aí, que o Evangelho de Paulo, o Evangelho é motivado pelo amor. Então, se você ama os seus familiares, seus pais, seus filhos, que ainda não têm o Senhor, seus avós, seus tios, seus amigos, seus vizinhos,
Claro, os familiares são mais íntimos. Se você os ama, você vai pregar o evangelho para eles. Ah, mas eles não aceitaram. Insista, insista. O Senhor não voltou ainda, eles não morreram ainda. Uma vez que... quantas pessoas já morreram por causa da Covid? Uma vez que a pessoa morre, não tem mais chance. Faça uma lista dos seus familiares que ainda não têm o Senhor e que você quer que o Senhor salve antes que a vinda dele, antes que aconteça alguma coisa, que Deus guarde, que não aconteça nada, que mais ninguém seja levado pela Covid. Mas se acontecer, se eles não têm o Senhor, não tem muito o que fazer. Agora eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos. Aqui fala os que morrem no Senhor, os que dormem no Senhor, descansam no Senhor. Então alguns vão estar preocupados. E o meu pai que partiu, eu não sei se ele recebeu o Senhor. E o fulano? E essa pessoa? Minha mãe? Ou meu filho que nunca creu? Mas eu espero que durante esses anos você tenha falado do Senhor para eles. E talvez em algum momento eles invocaram até, meio que forçado, mas neste momento nós não temos mais como orar por eles, eles já foram. Mas agora, irmão, nós podemos depender da misericórdia do Senhor. De repente, irmãos, de repente, numa daquelas invocadas, ele foi salvo. Ele não pode, talvez não seja um vencedor. Talvez no reino não tenha uma posição elevada. No reino não, no reino. Se não foi vencedor, não vai estar no reino. Ou se morreu, invocou o Senhor, talvez no leito de morte, invocou o Senhor, talvez ele seja como ladrão. Aquele ladrão não teve tempo para crescer, mas Jesus falou para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Então ele estava no estado de vencedor. Mas pelo menos, essa pessoa, familiar seu por quem você orou, ou que talvez tenha invocado um pouco o Senhor, talvez, se o Senhor teve misericórdia, ele foi salvo. Daí ele vai estar na Nova Jerusalém, mas no reino não vai estar, talvez. Isso aí está tudo na mão do Senhor. Então não tem mais o que fazer, só depender da misericórdia do Senhor e crer na misericórdia do Senhor e na sua vontade soberana. Por isso é bom não ter dúvidas. Se não queremos ter dúvidas, vamos pregar o Evangelho, queridos irmãos. Vamos pregar o Evangelho. Vamos nos encher do amor do Senhor, que esse fogo possa queimar. Que o tempo que nos resta, e o tempo é curto, né, irmãos? Vamos pregar o Evangelho. Vamos terminando aqui. Sim, diz o Espírito, Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora dormem no Senhor, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Descansem das suas fadigas, das suas obras, do seu cansaço, pois as suas obras os acompanham. Quando alguém morre, tem a vida de Deus e também as obras que os acompanham. Vamos ler mais um versículo, Salmo 116. Salmo 116. Versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aqueles que são santos do Senhor, quando morrem, para o Senhor é precioso, porque estão no estágio mais perto do Senhor, estão no estado consciente mais próximo do Senhor, que Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Louvado seja o Senhor. E terminando, Hebreus 12:1. Hebreus 12:1. Hebreus 11 fala dos heróis da fé, daqueles do Antigo Testamento, que sofreram, mas venceram. Então no capítulo 12, Paulo, ou o autor de Hebreus fala, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tão grande nuvem de mártires, testemunha aqui no grego é mártir, aqueles que morreram fazendo a obra de Deus, aqueles que morreram servindo o Senhor. Então,
E eu posso dizer, queridos irmãos, muitos dos santos que nós conhecemos, que dormiram no Senhor, para nós, eles foram essas testemunhas. Passaram por muitos sofrimentos. E eles dormiram no Senhor. Eles fazem parte dessa grande nuvem de testemunhas. Então temos a rodear-nos essa grande nuvem de testemunhas. Ou seja, a vida, o que quer dizer? A vida deles é uma inspiração para nós. Temos tantas testemunhas nos rodeando, e a gente olha para a vida desse, a vida daquele, vida de Moisés, vida de Josué, vida de Samuel, vida de Davi, vida de Daniel e vida daqueles irmãos que dormiram no Senhor. São as testemunhas cujas vidas nos inspiram. Nos inspiram a fazer o quê? A desembaraçar-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que está colocada à nossa frente, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então, queridos irmãos, essa é uma sessão especial na palavra que eu separei e que agora passei já um pouco do tempo, mas eu senti que precisava falar hoje, para não deixar para outra sexta, para os irmãos não ficarem tão ansiosos. Eu espero que essa palavra tenha consolado os irmãos, sabendo que aqueles que partiram, que dormiram no Senhor, estão num lugar incomparavelmente melhor, estão no estado consciente bem mais avançado, que Paulo chama estar com Cristo, embora não seja algo físico, embora seja debaixo da terra, no Hades, na seção prazerosa, na seção de descanso, que a Bíblia chama de paraíso. Eu falei isso, irmãos, para nós não nos preocuparmos com eles. Eles estão bem. Por isso que eu encerrei o versículo com a palavra com Hebreus 12:1. Nós temos que nos preocupar conosco. O inimigo quer nos neutralizar, usar todos esses sofrimentos, usar inclusive a morte dos nossos entes queridos para nos desencorajar, apagar o nosso fogo e nos colocar, chutar escanteio, nos neutralizar. Não, irmãos. Nós vamos sofrer com o Senhor. Nós vamos sofrer com Cristo. Nós não vamos sofrer sozinhos. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Ele é o Filho do homem que sabe o que nós estamos passando. E Ele está dentro de você para consolar você. E fora de você, Ele está de pé lá no céu e também de pé ao seu lado. Ele está de pé no céu, olhando para você como Ele olhou para Estevão, intercedendo por ele. Ele também está de pé do seu lado, porque Ele é o Filho do homem que está andando no meio dos candelabros de ouro. Que o Senhor te abençoe, querido irmão, querida irmã. Vamos continuar a nossa carreira, vamos continuar combatendo o nosso bom combate. Não vamos permitir que todas essas tribulações e sofrimentos nos neutralizem e nos desencorajem e nos fazer parar de correr. Na semana que vem nós vamos continuar sobre essa questão das tribulações. Não deu para terminar. Pensei que conseguiria, mas não deu. Ó Senhor Jesus. Senhor, nós queremos abençoar todos os irmãos. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que Tu nos falas, pelo encorajamento. Obrigado, Senhor, que Tu nos estás preparando para reinar contigo. Tu estás produzindo filho varão em cada um de nós. No meio de todas essas tribulações, nós queremos ver o Teu contexto, Senhor, o Teu contexto maior, universal, do Teu plano de preparar a igreja para a Tua volta, para reinar contigo. Somos Teus filhos, mas também somos Teus herdeiros. Se contigo nós sofremos, também contigo nós seremos glorificados. Essas tribulações pelas quais passamos são necessárias, são as dores de parto que antecedem a grande tribulação. Faz-nos, Senhor, vencer. Dá força para os irmãos. Te agradecemos pela vida de todos os irmãos que já dormiram no Senhor. Muitos familiares dos irmãos dormiram em Ti, Senhor. Foram verdadeiros guerreiros que morreram no meio da batalha. Eles estão hoje no Teu seio. Obrigado, Senhor, no seio de Abraão,
sendo consolados, descansando num lugar incomparavelmente melhor, contigo, num estado consciente bem mais elevado e avançado. Obrigado, Senhor. A vida deles nos inspira. Senhor, eles estão bem, mas nós queremos hoje cuidar dos irmãos que ainda estão conosco. Nós ainda temos uma carreira a completar. Encoraja todos os irmãos. Sim, Senhor, permite aos irmãos momentos de pranto, de soluço, de choro, mas, Senhor, levanta os irmãos logo, logo, para serem restaurados, curados, para poderem voltar à linha de frente. Abençoa a tua igreja, abençoa os irmãos. Em nome de Jesus. Amém.